A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No nome de Jesus Cristo. Eu sou o presbítero José Roberto e eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus. Mas antes, quero te pedir um favor. Lá no final, depois que você terminar de ouvir o meu vídeo, o áudio, curta, não esqueça de curtir aí embaixo, a mãozinha de positivo, né? Comente, compartilhe também com outras pessoas e o principal, se inscreva no meu canal para que sempre que eu colocar um vídeo você seja notificado, que você receba o vídeo para poder ouvir ou assistir. Amém? Então não deixe de se inscrever no meu canal, que é o canal falando sobre a Bíblia. Compartilhe com outras pessoas, com parentes. Eu creio que não só você, mas outras pessoas também vão ser edificadas no nome de Jesus. E a minha mensagem de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, a partir do versículo 19, que diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E, achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém? Então, esse é o texto base da nossa mensagem de hoje. Em Mateus capítulo 16, verso 18, diz assim: Quando Jesus falou com Pedro que edificaria a sua igreja, estava dizendo a ele a importância de uma igreja forte, a tal ponto que ele iria enfrentar o inferno e que suas portas não prevaleceriam sobre a igreja. Ele estava dizendo
para Pedro que uma igreja forte tem que ser constituída de valores. Aleluia. Glória a Deus. Uma igreja forte tem que ter fundamento como, primeiro, um alicerce fundado na rocha, fundado na verdade, que é a palavra de Deus. Tem que ter uma fortaleza sólida. Segundo, tem que ter comprometimento com a obra do Senhor, com o pastor da igreja, com o templo do Espírito Santo. Tem que ter comprometimento. Terceiro, tem que ter persistência. Persistência na permanência do amor de Jesus Cristo, persistência na compaixão pelas almas e persistência na confiança do Senhor. A igreja primitiva é o modelo de como a igreja hoje deve ser. Seus erros e sucessos são colocados de forma muito clara em Atos dos Apóstolos, nas cartas e também em Apocalipse para nós. Encontramos o caminho. Este texto ele é uma parte da história do crescimento da igreja. Como era a igreja primitiva? Primeiro, ela era formada por cristãos que se reuniam para ter comunhão e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, liderados pelos apóstolos que transmitiam o ensinamento de Jesus Cristo. Segundo, a igreja primitiva ela começou em Jerusalém e espalhou para outros lugares após o dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo. Terceiro, a igreja primitiva ela era organizada. Ela tinha uma hierarquia simples. Quarto, a função dos líderes na igreja primitiva antigamente não era mandar nos seus liderados. Quinto, aliás, o propósito da igreja primitiva antigamente era ensinar outros discípulos o caminho de Jesus, para que todos crescem e crescessem juntos. Sexto, o objetivo da igreja primitiva antigamente era preparar discípulos que podiam formar e ensinar outros discípulos. Sétimo, serviam mais como uma família do que uma instituição. Oitavo, os discípulos antigamente, na igreja primitiva, eles repartiam seus bens e gostavam de se reunir, ajudavam e encorajavam uns aos outros. E por último, o objetivo da igreja primitiva antigamente era fazer a família de Deus crescer, pregando o Evangelho. Uma igreja forte, ela é formada de membros que, primeiro, olham problemas como oportunidades de crescimento. Podemos ver isso no verso 19 e 20, que diz assim: E os que foram dispersos
pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus. Eles foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Um evangelismo contextualizado, realizado por pessoas altruístas, positivas, pessoas que têm a capacidade de olhar além dos problemas, isso se chama visão. Visão de reino. Os discípulos foram anunciando por toda parte o Evangelho. Os de Chipre e de Cirene falavam grego e anunciavam Jesus aos gregos. Isso é visão de reino. Segunda coisa que uma igreja forte é formada. Estão interessados na aprovação do Senhor. No versículo 21, diz assim: E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e coisas maravilhosas aconteceram. Uma igreja aprovada por Deus, Deus só coloca a sua mão sobre a obra que ele aprova. Porque a mão do Senhor, ela estava sobre a igreja, então, por isso havia, primeiro, conversões de vida. No verso 21, na parte B, diz assim: E grande número creu e se converteu ao Senhor. Segundo, porque a mão do Senhor estava sobre a igreja, havia visão missionária. No verso 22, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Chegou a notícia dessas coisas ao ouvido da igreja, lá em Jerusalém, e por isso enviaram Barnabé a Antioquia. O resultado da ação da visão missionária. No verso 26, diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Precisamos da unção do Senhor para prosseguirmos nestes dias tão difíceis. Não precisamos da aprovação de outros crentes. O que é importante não é o que os outros crentes pensam de nós, e sim o que Deus pensa e o que os não crentes pensam. Terceira coisa, de uma igreja forte e formada de membros.
ela evidencia a graça do Senhor através de vidas frutíferas. No versículo 23, diz assim: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito de coração. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ele ficou alegre e os animou a permanecer fiéis no Senhor de todo o coração. Numa igreja cristã saudável, pequena ou grande, urbana ou rural, rica ou pobre, evidencia-se a graça do Senhor sobre ela através de vidas de pessoas transformadas e trabalhadoras. A graça é evidente pela alegria e firmeza dos irmãos. Existem igrejas que, quando olhamos, apenas vemos coisas ou picuinhas. Queremos ver a graça de Deus em nossa igreja através de nossas vidas. Quarto, uma igreja forte é formada de membros que buscam uma espiritualidade contagiante. No versículo 24 diz: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé era um homem íntegro de bem, homem do bom, homem cheio do Espírito Santo. Era um homem de muita fé, homem íntegro. Diz o texto no versículo 23 que ele exortava o povo a permanecer no Senhor. Ele era um homem com autoridade. A autoridade é formada com duas bases. Primeira base, a unção, ou seja, Deus. E segundo, caráter, ou seja, do homem. Quinto, uma igreja forte é formada de membros que contribuem financeiramente para a expansão do reino. No verso 29 e 30 diz assim: e os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. 30. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Cada um que deseja ver o reino de Deus crescer precisará dar do seu também enviando sua oferta, segundo suas possibilidades. Uma igreja forte, ela se faz da dependência de Deus, como vimos nos textos acima, mas também da nossa liberalidade em contribuir e entregar nossas ofertas de fé e amor. Queremos fazer a vontade de Jesus e, como sua igreja, nós precisamos ser o que ele deseja que sejamos, ou seja, o modelo. O modelo foi dado pela igreja em Antioquia. Uma igreja forte, ela vai impactar a cidade. Uma igreja forte deve, acima de tudo, fazer exercer seus valores éticos e morais. Afinal de contas, nós
Somos os representantes de Jesus aqui na Terra e devemos ter comprometimento e sermos persistentes, porque o maior trabalho Jesus já fez por nós lá na cruz do Calvário. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, no nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal, que se chama Falando sobre a Bíblia. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. No nome de Jesus.